Olá! Essa é a nossa devocional de número 45. Hoje nós vamos ler Romanos 10, do 1 ao 4. Vamos à leitura. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, essa foi a leitura de hoje. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver por que, as pessoas rejeitam a Deus, especificamente aqui, Paulo está falando do porquê os judeus, eles rejeitaram a Deus, E no versículo 1, que eu vou ler novamente, irmãos, a boa vontade do meu coração é que a minha súplica a Deus e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, Paulo está falando da sua atitude diante, desses judeus, dos seus compatriotas, vamos dizer assim, que ele deseja e ele ora. Então, assim, é um desejo do coração de Paulo que os judeus se convertessem e ele ora por isso, pela salvação dos judeus. E quando a gente fala isso, parece algo assim, muito simples. Mas lembra que no capítulo 9 nós estudamos sobre a eleição, que Paulo disse que os judeus eles não foram salvos porque Deus elegeu um Israel dentro de Israel, Então, assim, nem todos que são nascidos em Israel são filhos de Deus por causa da eleição, que é a vontade soberana de Deus, que ele escolheu soberanamente algumas pessoas dentre de Israel, Então tá falando que, tipo assim, é a vontade soberana de Deus, E aí, nesse mesmo estudo, a gente viu que, então por que Deus culpa, os judeus? E a gente chegou a ver que os judeus eram responsáveis, porque eles rejeitaram a verdade. E aqui no 10, a gente vai tratar mais do aspecto da responsabilidade dos judeus na rejeição, da justiça de Deus. Então, mesmo sabendo da vontade soberana de Deus, que em última instância é Deus quem escolhe quem será salvo e quem não, Paulo, mesmo assim, desejava a salvação dos judeus e orava por isso. Então, de repente, algumas pessoas, se as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus, para que eu vou orar? No final, a vontade de Deus vai ser feita? Não. A soberania de Deus não anula a nossa necessidade de orar, a nossa responsabilidade de desejar a salvação das pessoas, e buscar elas por meio de oração. Então, Paulo está aqui desejoso, e orando pela salvação dos judeus, conforme vemos no versículo 1. Então, desta forma, Paulo, ele está mostrando que ele desejava a salvação dos judeus, seja da sua época, seja antes, Ele gostaria que os judeus, fossem salvos. Então, essa forma equivocada de entender a justiça de Deus, na verdade, não sendo justiça de Deus, nós vamos ver à frente, foi o que os levaram para o caminho de perdição. Olha o versículo 2, que interessante. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Olha só, irmãos, Paulo era judeu, E um judeu zeloso, a ponto de perseguir a igreja, perseguir os cristãos, porque ele via aquilo como uma afronta ao Deus verdadeiro, Ele viu os cristãos como uma religião, uma seita, era até chamada de seita cristã, que seria uma distorção abominável do judaísmo, Então, eles perseguiam os cristãos, Paulo perseguiu, estava ali na morte de Estevão, por exemplo, que estava pregando o evangelho. Então, como nós podemos ler esse versículo na intensidade que ele merece,
Paulo é testemunha que os judeus fazem isso com muito ardor, eles zelam por Deus, eles não querem, né, que o nome de Deus seja usado de maneira errada, distorcida, enfim. Então ele mesmo se apresenta como testemunha desse zelo, é verdadeiro esse zelo. E o que a gente pode aprender com isso, né? A gente pode aprender com isso que a gente pode estar sinceramente enganados. Com todo o coração, com toda boa intenção de zelar por algo de Deus, mas, olha o perigo, é a continuidade do verso 2. Porém, não com entendimento. O entendimento das coisas de Deus é essencial para servir a Deus da maneira que Deus deseja. E isso não é um mistério, isso está na sua palavra. Como é que Deus quer que você o sirva? Como Deus quer que você viva? O que Deus espera de uma nova criatura? Enfim, uma compreensão correta, né, da doutrina da graça, né, que a salvação é mediante a fé. Então, nós precisamos entender a importância da compreensão correta do Evangelho. Hoje na igreja, já sobretudo brasileira, né, em grande parte, há uma série de compreensão equivocada, até mesmo pela salvação. Chega em igrejas, principalmente grandes igrejas, né, neopentecostais, e pergunte a ela como se dá a salvação. Sabe, mas se você perguntar para a pessoa o que ela precisa fazer para ser bem-sucedida financeiramente, né, para ter prosperidade, para viver uma vida de abundância, né, do melhor dessa terra, essas pessoas vão saber muito mais, te dar muito mais argumentos do que propriamente sobre a salvação. E ainda há um entendimento errado, né, sobre a salvação, porque o homem precisando fazer tanto para obter algo de Deus, porque a salvação seria diferente, né? Se eu preciso fazer tanto para ser próspero financeiramente, logo salvação também. Então são compreensões equivocadas acerca da salvação. E essas pessoas talvez estejam caminhando felizes para a perdição, felizes para o abismo, para a condenação eterna. Porque no coração delas, elas estão cheias de boas intenções, mas a compreensão errada não muda. A ignorância da compreensão correta, né, do evangelho não torna aquela pessoa imune da condenação. Então é necessário entender. Paulo está dizendo aqui, eles faziam de todo coração, mas eles estavam com a compreensão errada, eles estavam enganados, né, na forma de entender a justiça de Deus. Então chega o verso 13, né? No verso 3 diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aí aqui Paulo vai explicar propriamente o que aconteceu com o judeu, né? Então o que o judeu, como ele se posicionou com essa revelação de Deus, que é a lei, né? Lembrando que nós estudamos o capítulo 1 e 2, que Deus revelou, né, aos gentios ali através da natureza, na sua consciência primeiramente, né, e na natureza, e eles rejeitaram a Deus. E os judeus receberam a lei, né, toda essa na consciência, na natureza, mais a lei, né, eles tinham uma forma expressa, uma forma escrita, né, vamos dizer assim, né, bem detalhada de como servir a Deus. E eles rejeitaram. E aí Paulo está dizendo como eles rejeitaram, né? No verso 3. Porquanto, desconhecendo. Esse desconhecendo não significa ignorância, né? No sentido de não obter o conhecimento de tal coisa. Significa desprezar, ignorar, né? Por vontade, né? Não dar o devido valor. Então, desconhecendo a justiça de Deus, né, e procuraram estabelecer a sua própria. Então, assim, olha só, um versículo, irmãos,
que quer dizer isso aqui? Então, primeiro eles desprezaram aquilo que Deus tinha mostrado para ele, né? Que era a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus, ele foi claro, né? Porque havia ali a lei só mostrava que nenhum homem seria capaz de cumpri-la, ou seja, nenhum homem seria capaz de ser salvo por ela, até porque não era esse o objetivo da lei. E aí Deus estabeleceu os sacrifícios para apontar para o Messias, né? E os judeus não entenderam. Eles entenderam assim: se ele viver uma vida, né, perfeita aos olhos dele, né, de forma legalista, eu vou alcançar pelo meu esforço, pela minha conduta, a justiça de Deus. E quando eu errar, aí faz um sacrifício que aí fica tudo certo. Então, eles não tinham esperança na promessa de Deus, daquele que iria perdoar todos os pecados. Eles se apegaram às cerimônias, aos rituais ali, né? E à sua própria justiça. É por isso que Paulo está dizendo: desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, desprezando a justiça de Deus e procurando estabelecer. Então, eles pegaram a lei de Deus e estabeleceram algo segundo a justiça deles. Então, por meio de seus méritos, de suas ações, eles obteriam justiça de Deus. Então, eles distorceram, porque todos os profetas sabiam, né? A gente vê Isaías falando do Messias, a gente sabe que Moisés ali era uma figura, né, do libertador, mas assim, eles quiseram, né? Eles quiseram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitar à justiça de Deus, né? O que isso quer dizer? É muito desconfortável para nós, humanos pecadores, dever algo a alguém, né? A gente, por costume, né, já agradece por um favor recebido dizendo obrigado, quer dizer, tô te devendo agora eu preciso te retribuir. Então muita gente fala: não gosto de pedir nada para ninguém, para não ficar devendo nada a ninguém. Então a gente tem por natureza essa resistência a receber uma coisa completamente gratuita, sem haver forma de retribuir. Então isso nos deixa constrangido, sem graça, e a gente quer evitar esse tipo de problema. Então eles não se sujeitaram. Então eles sabiam que a justiça vinha de Deus, né? Que era Deus quem operaria, né, a obra redentora, mas eles preferiram estabelecer a sua própria justiça, né, não se submetendo a de Deus. Então esse foi o caminho, né, que os judeus optaram, e por isso, né, eles estavam ali cegos nas suas próprias obras, né, e impossibilitando eles de verem e reconhecerem a Cristo como o Messias, né? E por fim, né, nós vamos ler aqui o 4, que está dizendo: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando nós lemos porque o fim, essa palavra fim, no grego ela tem dois significados, né? Que pode ser término, como também objetivo, finalidade, né? E alguns estudiosos da Bíblia acham que o significado de fim nesta passagem seja para o fim da lei, quando ela se encerra, né, em Cristo. E outros estudiosos acham que a finalidade da lei é apontar para Cristo. Mas existe uma terceira linha, que é o que eu acho mais coerente, que na verdade nem é só um nem só o outro, mas uma união, né? Uma coesão entre as duas, né? Seja uma combinação das duas, que tanto o vigor da lei, né, para conduta de vida, né, assim, forma de vida,
ela finda ali, né, os sacrifícios, né, exceto a lei na parte moral, né, mas como regra, né, de cerimonial, ela e ordenação social, enfim, ela finda em Cristo, né? Mas ela tem também o objetivo, em toda a sua revelação, apontar para Cristo, né? Hoje, a lei para nós, aqueles que creem em Cristo, ela é uma regra de gratidão, né? Ela vai nos mostrar como agradecer, viver uma vida grata a Deus pela salvação. Então, o que Paulo conclui aqui? Que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos, né? Todo aquele que nele crê. Então, seja judeu, seja gentil, né? A lei aponta, né, para Cristo, para a justiça, a justificação, essa obra redentora para todo aquele que nele crê. Então, Paulo aqui, isso significa que a lei não tenha valor para o cristão, né? É bom deixar isso claro. Mas é importante entender que o propósito da lei, né, ele é terminado, né, em Cristo, porque os profetas, né, os juízes, todos estavam ali apontando para o Messias que haveria de vir. Então, quando o Messias veio, findou, acabou. Então, os judeus continuam a utilizar da lei para apresentar justiça diante de Deus. E Paulo está dizendo, acabou, Cristo veio, acabou, não tem mais essa necessidade, né? Então, esse é um dos principais, né, o principal motivo que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, porque eles buscaram a sua própria justiça. Vamos à aplicação. Nossa conduta com os homens não deve ser com base nos desígnios ocultos de Deus. Isso significa o quê? A gente não sabe quem são os eleitos de Deus, né? Por exemplo, Paulo crê na eleição de Deus, como ele disse no capítulo 9, mas aqui no 10 ele está orando pelos judeus para a salvação deles. Sendo assim, esses 4 versículos que lemos, a gente identifica a responsabilidade, né, de orar pela salvação das pessoas, de evangelizar, mesmo sabendo que, em última instância, a salvação depende da vontade soberana de Deus. Então, a gente não sabe quem são salvos. Deus sabe, porque Ele quis salvar, porque Ele escolheu na eternidade. Mas isso não nos impede, ou isso não tira de nós a responsabilidade de pregar o evangelho, orar pela salvação das pessoas e não tratar ninguém como já salvo ou não salvo, né? Temos que agir para com todos com a mesma postura de fé, né? Com o mesmo desejo de salvação. Toda pessoa que quer ditar as regras como vai se relacionar com Deus não está disposto a submeter a vontade de Deus. Ou seguimos o caminho de Deus, que leva à salvação, ou nosso próprio caminho, que leva à condenação. Se existem exigências de nossa parte para servir a Deus, isso é uma religião inventada por nós mesmos. Existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui foi dita aos judeus. E eles preferiram fazer da sua forma, né? Isso significa que na nossa vida a gente também tem que vigiar muito na forma que nós servimos a Deus, né? Existe já um caminho para orar, para servir, para cultuar, para conviver com os irmãos, para ter esperança no futuro. Já existe uma forma. E se a gente quer colocar, adicionar, impor, né, alguma coisa a Deus, Senhor, eu te sirvo se o Senhor me der um emprego de segunda a sexta. Senhor, eu te sirvo se o Senhor me der uma faculdade. Senhor, eu te sirvo se o Senhor, converter meu marido. Enfim, ou minha esposa. Se colocarmos condições para servirmos a Deus, significa que nós estamos criando a nossa própria religião. Basicamente é isso, né? Porque é o que o texto relatou sobre os judeus.
uma outra aplicação. Faça a sua parte. Faça a sua parte que te ajudarei. Eu tenho uma pessoa muito próxima que fala isso e achando que isso é da Bíblia, né? Mas na verdade isso aí é uma teologia de traseira de caminhão. E no entendimento popular, a forma de se relacionar com Deus é de maneira sinérgica, né? Você faz e aí Deus faz por você, né? E esse sinergismo, ele não tem amparo bíblico, né? Na verdade, na Bíblia nós vemos um monergismo, é Deus fazendo e a gente respondendo como um reflexo da obra de Deus, um reflexo da ação que veio primeiro da parte de Deus, né? Então, quem fez de fato foi Deus. O que as nossas atitudes posteriores é como uma consequência, tudo parte de Deus, é Deus quem opera, é Deus quem faz, né? Então, um exemplo que eu posso dar para isso é o seguinte: eu preciso ter uma vida de leitura, estudo da palavra, eu não tô tendo essa vida e eu vou ter e tal. E assim, a verdade, irmãos, é que uma nova criatura, ele vai revelar que é filho de Deus não pela sua perfeição, mas pela fome que ele tem de Deus. Então, se você não tem um pingo de vontade de conhecer a Deus por meio da sua palavra, ore a Deus se você não está enganado, sinceramente enganado, indo na igreja enganado, achando que está convertido de verdade, que o Espírito de Deus habita em você. Então, se essas coisas não estão acontecendo naturalmente, é necessário pedir a Deus: Senhor, se eu estiver enganado, muda esse coração meu, me converte. Porque eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de estar com os irmãos, não tenho vontade de estudar a palavra. Então entende que é Deus quem faz e isso vem como consequência? É fácil? Não, a gente tem as limitações da carne, né? Tipo, a gente ainda é pecador e a gente ainda tem as lutas e tudo mais. Mas a gente vê uma nova criatura que ressuscitou, né? Na verdade, assim, que nasceu, né, de novo em nós. E é uma nova pessoa, não é uma pessoa melhor. As outras religiões propõem para você uma pessoa melhor. O cristianismo propõe para você uma nova pessoa. Então, se você ainda segue os traços do seu homem do passado, né? Talvez você ainda não seja um novo homem, uma nova mulher. Então, é algo para nós atentarmos. A doutrina da graça nos dá a paz de saber que não depende da nossa perfeição, pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. A paz, a doutrina da graça trouxe para minha vida a tranquilidade de deitar e saber assim: se Jesus voltar hoje, mesmo que seja só para mim, porque sei lá, morri dormindo, eu sei que eu vou ser salva, não por nada que eu tenha feito, porque eu não mereço, mas porque o que Cristo fez foi tão perfeito, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão belo, tão redentor. E eu creio que foi no meu lugar, porque eu merecia aquela cruz, eu merecia aquela morte, né? Que através dele eu sei que, como ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Então, se os meus dias neste mundo acabar, eu sei que os meus dias da eternidade vão continuar na presença de Deus. A paz de saber que é Deus quem faz a salvação acontecer nas nossas vidas é libertador. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua obra redentora. Que não venhamos, Senhor, querer obter de ti, seja o que for, por meio das nossas obras. Que as nossas obras simplesmente possam refletir o coração grato que temos e a nova pessoa que o Senhor gerou em nós. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ensine dia após dia, Senhor, a ter o entendimento correto da tua palavra, o desejo e fome de te buscar, Senhor, porque é o Senhor quem faz todas as coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigada. Amém.